E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Apocalipse capítulo 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Grande Senhor, temos a oportunidade de te adorar, de te servir, de crer naquilo que o mundo não é capaz de crer. Estamos certos que é a sua palavra para o tempo em que nós vivemos. E estamos aqui alimentando daquele maná que caiu no tempo do seu profeta, para podermos receber aquela fé de rápido, pois é um alimento divino que estava escondido na terceira puxada. E agora, quando o Senhor permite cada um de nós ver estas coisas, podemos falar sobre aquilo que o seu profeta não podia falar no seu dia, porque o Senhor o proibiu, e estamos aqui para transmitir exatamente aquilo que ele não podia falar para uma pessoa. Nenhum de nós é maior, estamos aqui só para repetir, não estamos aqui para parecer alguém, mas para repetir aquilo que o seu profeta pregou, porque a mensagem que dá fé para o rápido é a mensagem do sétimo anjo. É aquela terceira etapa, terceira puxada, que ele pregou, mas não podia dizer a ninguém. Ficou dentro destas mensagens, e o Senhor permitiu que passasse estes 40 anos para que pudesse cumprir o tipo perfeito que o seu profeta nos avisou, que Israel saindo do Egito é um tipo da noiva saindo das denominações. E nós saímos do Egito, das denominações, por volta de 63. E agora, Senhor, temos chegado à terra de Canaã. Temos chegado onde o alimento verdadeiro está, onde o alimento que é como leite e mel está aqui nos sustentando, nos dando graça, nos dando força. Estamos agradecidos, Pai,
porque estamos como igreja do Senhor, como a sua noiva, sua esposa, submissa à sua palavra. Estamos aqui ouvindo a voz daquela mensagem do seu profeta, que diz: não diga a ninguém, porque o Senhor tinha um segredo para sussurrar aos ouvidos de um povo que o Senhor não podia falar nos Estados Unidos, porque é assim que diz o seu profeta, e o Senhor diz para ele não dizer a ninguém. Então o povo não soube, eles serão arrebatados com aquilo que eles ouviram. Mas hoje, depois de mais de 40 anos, 50 anos, nós sabemos o que é a terceira puxada. Estamos pedindo que o Senhor nos oriente para caminhar neste caminho santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Lendo a mensagem do irmão Brana, encontramos o título para nós falarmos um pouquinho hoje: tenho muito respeito. Tem hora que as pessoas não têm respeito. Respeito é reverência. Tem hora que a mulher não tem respeito pelo marido, que é a reverência que a Bíblia pede. Tem hora que não tem aquela consideração, marido e mulher. Estou falando assim porque sempre gosto de trazer a mensagem como o irmão Brana trouxe dentro do tipo. Quando se fala em marido e mulher, se fala em igreja e Cristo. Uma igreja que é um crente submisso. Eu preciso ser submisso a Cristo e você submisso a Cristo. Todos nós devemos ter consideração, ter respeito, como o profeta teve. Irmão Brana foi um homem que respeitou todo mundo. E aqui a gente tem coisa principal de respeito dele, que ele fala, e ele tinha uma mensagem superior a todos, mas ele respeitava as mensagens e os mensageiros anteriores a ele. Mesmo que vivia em seus dias, ele tinha respeito. Quando você não tem respeito, você não tem consideração pelo seu irmão, pela sua irmã, você não tem reverência, isto é, você não dá atenção, você acha que você tem tudo, você acha que você é melhor e que deve ser respeitado, enquanto a gente está aqui para prestar respeito, consideração a cada filho de Deus. Como pastores que somos, nós somos servos do povo. Muitas vezes queremos só liderar, que esta liderança é boa. Precisamos de ter liderança do lar, liderança na igreja, mas precisamos também ser servo no lar, servo na igreja, servo como membro, servo como pastor, porque assim nós trabalhamos num nível de fé. Assim como Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós temos que aprender dele. Temos que aprender de Paulo, que também mostrou respeito por aqueles que o seguiam
e por aqueles que ele ministrava, e as pessoas também tinham respeito por ele. Eu quero ler esta parte do irmão Brana, em Advertência Depois Juízo, 54. Irmão Brana diz: tenho tido muito respeito por Billy Graham. Agora, coloca duas coisas no lugar. Billy Graham era um anjo. A mensagem de William Branham era Deus. Um respeito que Deus tem pelos seus anjos. O respeito que o pastor tem por seus membros. O respeito que o pai tem pelos seus filhos. Que o esposo tem por sua esposa. Mas cada um no seu lugar. A maioria de nós ouvimos a mensagem, ela sai daqui, ela não desce. Quando a mensagem desce, a gente põe ela em cumprimento, em ação. Por isso nós somos aprendizes apenas, somos ouvintes apenas, mas não temos ação daquilo que nós ouvimos. Por isso se fala em amor, mas não tem ação do amor. Aí entra no ouvido, sai no outro. Está faltando as pessoas colocarem em prática aquilo que ouvem. E você sabe que nós todos, vamos colocar nós, que a palavra é melhor. Nós todos sofremos isto. Nós precisamos de considerar as pessoas. Como o irmão Branham considerou, respeitou Billy Graham, porque o que eu vejo, que eu creio, William Branham era Deus encarnado. Billy Graham, Oral Roberts, era um anjo. Então teria que acompanhar o domínio daquele Deus em carne. E eles não faziam isto, porque eles tinham que expressar um ministério na terra, como Billy Graham, Oral Roberts. Eles tinham que expressar aquele ministério. Eles não podiam pegar aquelas pessoas e doutriná-las. Eles vieram para pregar a mensagem, mas aquilo não passou do que eles ouviram. O próprio Billy Graham diz: eu venho, prego, ganho 30 mil, volto um ano depois, não tem 30. E aí ele culpou, isso é culpa dos pastores, que ficam parados, não visitam o povo, fica sentado lá na beira da sua escrivaninha. O irmão Branham diz: se eu pudesse dizer para ele que não é isto. A questão é que quando Paulo vinha e ganhava um, ele voltava, tinha 30. Porque a manifestação do ministério de Paulo era cortar as pessoas, aquilo que não presta, ir limpando para poder produzir. É o que Deus faz com a videira. Ele apoda, ele tira os galhos infrutíferos, para que não atrapalhe os galhos frutíferos. E tem hora que você tem dó de cortar aqueles galhos. Eu vejo certos brotos numa planta, e eu digo: mas tirar esses brotos, mas se não tirar, ele aniquila a planta. Tem coisa que tem que sair de nós, porque se não sair de nós, não podemos chegar à perfeição. Por isso que a igreja a vida inteira sofreu uma pressão, porque ela tem que ser pressionada para poder o agricultor passar e ver onde está um ramo
que ele não vai produzir, e ele vai ficar só enchendo de galho, folha, companheirismo, mas não tem fruto. Ele passa e corta aquele galho, aquela irmã, aquele irmão, que você chega até a chorar por eles. Deus corta, porque Ele quer limpar esta videira, este crente, esta igreja, para que este crente, esta igreja, possa produzir. Não adianta nada você estar na igreja ouvindo e não produzir. Você vem, escuta, mas chega em casa, é a mesma coisa, não muda de natureza, não muda de vida. O vizinho já te conhece, daquilo ali vai na igreja, parece um crente, carrega a Bíblia, mas quando chega em casa é um capeta. Age errado. E se um dia Deus te corta, você pode falhar hoje, falhar depois de ouvir, porque Deus não pode levar o homem a juízo antes de uma advertência. É o que o irmão Brana pregou aqui, advertência, depois juízo. E a gente escuta a mensagem constantemente. Eu quero ver se estamos colocando em prática o que nós ouvimos. Não importa se o seu parceiro, a sua parceira, não faz o que é correto. Você foi chamado para fazer o correto. Eu vou fazer isso se ela fizer, se ele fizer. Não, eu vou fazer isso correto, ainda que eu não tenha ninguém que faça correto no meu lar, na minha igreja, entre os pregadores. Eu farei isso de uma maneira correta. Não fique esperando outros fazer para depois você fazer. Isso é que tem levado as pessoas a desrespeitar um ao outro. Está perto da pessoa e levanta a pessoa, longe da pessoa, fala mal da pessoa. São demônios. E esses demônios não estão muito no mundo, porque o que é do mundo é dele. Mas esses demônios trabalham na igreja, nos lares, que crê na palavra, porque ele vem para perverter cada um de nós. E a gente precisa, quando vai fazer algo errado, não faça. É algo que tem vindo ao seu coração, é Deus fazendo uma obra, mudando a minha vida e a sua vida. Eu vejo que o irmão Brana foi um homem difícil para ele próprio e não para os outros. Sofreu uma úlcera porque era nervoso, mas não atrapalhava os outros, o seu nervosismo. Então você vê que temos que chegar a um ponto de ser mudados. Irmão Brana foi mudado, ele mostrou para nós na mensagem certos acontecimentos de mulheres desafiando ele, não é na palavra. E ele então ficou quieto. Ele não agiu brutalmente, mas porque ele era mudado. Ele dizia, se fosse naquele tempo, essa mulher ia ver, esse homem ia ver. Não que ele deixava de falar a verdade, mas ele tinha que engolir as coisas. E é o que nós muitas vezes temos que fazer. Vocês estão aqui, está tudo bem, mas se passar um exame no seu coração, no seu cérebro, desce para o coração, porque a cabeça é cheia de muita coisa. Se você não tiver a boa coisa para descer para o coração, vai descer o mal. Você tem que trazer coisas boas através dos sentidos, das entradas do Espírito. Você tem que deixar entrar coisas boas. Temos que repudiar as coisas más da entrada do físico, do corpo, dos 5 sentidos.
temos que repudiar certas coisas para que possamos alimentar com algo melhor que está lá dentro. Você tem Deus dentro, tem que se refletir do lado de fora, tem que mostrar na vida, na língua, na forma de agir, de andar, de vestir, de calçar, na forma de tratamento, marido e mulher, pastor e igreja e pastor. É que você anda comigo há muito tempo e depois você me desrespeita. Eu ando com você, depois te desrespeito. Isso é errado. Nós temos que valorizar as pessoas na presença e também na ausência. Senão nós somos uma turma de hipócritas que só vem na igreja, só escuta a mensagem, mas não há uma mudança, não há uma transformação. E a hora que estamos vivendo é uma hora de mudança mesmo. A igreja precisa mudar para ela poder ser adaptada. Amém? Então, olhando aqui, eu sei que se eu for ler e explanar, vai demorar. Tenho tido muito respeito por Billy Graham, diz, porque ele tem uma mensagem, e essa mensagem é arrependimento. Irmão Branda chega a dizer que ninguém consegue pregar a mensagem de arrependimento como Billy Graham pregava. Então você tem que respeitar aquela pessoa, não é achar, ele pregou muito bem, eu prego melhor. Isso é demônio. Você tem que ter submissão, você precisa ter respeito. E saber que a palavra pode sair da boca de uma criança e nos condenar. Que tipo de vida estamos vivendo? Temos que aprender, a vida toda aprender. E então lhes digo que não há ninguém de quem eu saiba que esteja na terra hoje, a quem Deus haja usado com essa mensagem como Billy Graham. Não tem um homem na terra, ele estava na terra. Não tem um homem na terra que possa pregar a mensagem como Billy Graham tem pregado. Isso é reverência, é respeito. Por isso ele pode pregar a mensagem respeito para nós. Você não pode pregar se você não tem. Você não dá o que você não tem. A mensagem doutrinariamente, para ser entregue à igreja, nós os pastores precisamos ter para entregar. Se não temos, não entregamos, então temos que ouvir esta correção, esta mensagem, através de outro. Temos que entender isso. Isso leva a cada um de nós não ser maior que os outros, mas respeitar um ao outro. Então eu gosto de ver o irmão Brana dessa forma. Não tem ninguém. Eu sempre pensei, na terra não tinha ninguém que fazia um programa de rádio melhor do que pastor Joaquim Gonçalves Silva. Isso é real. Os outros pregavam bem, eu também pregava, mas não adiantava. Tem um aqui que sabe fazer um programa de rádio, sabe pregar aquela mensagem, sabe acompanhar a mensagem, sabe dar aquele alimento, e eu tenho que respeitar aquilo. Quantas vezes a gente parou e ouviu estas mensagens do pastor Joaquim Gonçalves Silva? Quantas vezes? Respeito. Alguém para e diz, você está falando no nome desse homem ainda? Sim, eu tenho respeito até depois de morto. As pessoas não respeitam, nem vivo. Mas a gente tem respeito pelo nome, pelo que as pessoas fazem, até depois de mortas, essas pessoas. Aí o irmão Brana diz, ele a tem firme,
a mensagem de arrependimento. E ele se põe aí justamente, e quero dizer, ele chama os políticos e membros da igreja ao arrependimento. Porém, isso está tão longe quanto ele vai. Dar uma mensagem de arrependimento que pode alcançar todo mundo, mas ele não podia dar outras mensagens, está bem longe. Ele teria que reconhecer isso. Ele teria que reconhecer quando foi desafiado a curar o enfermo, e ele não tinha dom. Billy Graham devia ter dito: eu vou chamar aqui um homenzinho lá de Kentucky, ele tem dom para isso. Isso é respeito, mas ele não conseguiu, foi desafiado e ficou desafiado. Por quê? Faltou humildade também na hora de Billy Graham lembrar. Ele andou com aquele homem, ele sabia que esse homem podia orar, Deus mostrava para ele sonhos, visões, revelação, e ele podia trazer a cura para aquela pessoa. Aí unia os dois ministérios. Mas como a gente tem que ver aqueles ministérios em particular, cada ministério. O ministério de Billy Graham é aquela parte, é particular. Ele não pode entrar no ministério do Oral Roberts. O ministério de Oral Roberts, eu vou entrar nele aqui um pouquinho, não pode entrar no ministério de William Branham. Cada um, nós temos que ser agradecidos. Meus irmãos, nós não recebemos a mensagem de anjos. Em parte, a terceira etapa foi mensagem de anjos, mas nós não recebemos a mensagem de anjos. Billy Graham e Oral Roberts, nós recebemos a mensagem de Deus, de Elohim. Essa mensagem é diferente. Então ela tem que mudar a minha vida. Ela tem que mudar a sua vida, no seu trabalho, sua forma de pensar, de agir, de olhar, de falar. Tem que ser mudado. Eu quero dizer, 56, advertência depois juízo. E aqui vem o irmão Oral Roberts, outro grande servo do Senhor. E não há ninguém ali fora a comparar com Oral Roberts. Esse agarre forte de cão musculoso, expulsando espíritos malignos no nome do Senhor, e pequenas sensações e tudo mais acerca de cura divina. Isto é exatamente correto. Vê, ali há um mensageiro aos pentecostais. Respeito, isso que é respeitar, isso aqui é reverência, isto aqui é considerar os outros. Mombrana sabia, e ele tinha uma mensagem superior, mas ele falava dos outros primeiro, e mostrava boas coisas e não coisas ruins. Nós estamos tendo pessoas aí que ouviram tanto conosco, eles aprenderam, mas eles nunca aprenderam aqui comigo a falar mal dos outros. O que eles fazem comigo, eles nunca aprenderam, porque sempre tive consideração, respeito por eles. Eu nunca fui um cinza, um falso, um hipócrita, abraçando eles. Por isso, não vai por abraço, não vai por beijo, que até Judas beija. A mocinha pensa que o beijo, isso daí é prova de amor. Lembra de Judas. Deixa isso acontecer para você ver. Lembra de Judas. Preste atenção, que nós estamos chegando no irmão Branham aqui, o mensagem do dia. Aí há um mensageiro ao mundo da igreja denominacional e ao mundo frio. Billy Graham e Oral Roberts. 58, advertência depois juízo. Logo, olhe o nosso pequeno e humilde ministério.
preparando-nos. Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e para sempre. Vejam vocês, olha como ele tratou o ministério dele. Olhe o nosso pequeno, humilde ministério. E nós sabemos que o ministério dele era maior do que Billy Graham, era maior que Oral Roberts. Mas esta é a maneira correta de respeitar os outros, de ter reverência para com aquelas pessoas. Elas têm um ministério. Você tem que saber que até a pessoa denominacional tem um ministério. Você sabe que até o Papa tem um ministério. Eu sei que você vai dizer, não é de Deus. Nabucodonosor, meu servo. Para fazer o quê? Para escravizar os judeus. Tem que ter respeito por aquilo. Você tem que ter respeito pelo ser humano. Não importa o que ele faça, o que ele é. Tenha respeito. Eu sei que uma pregação coletiva fere todo mundo. Fere as mulheres de roupa curta, cabelo cortado, de salto alto. Uma mensagem coletiva. Mas se você vai falar individualmente, tem que ter o espírito que teve irmão Brana para pregar. Tem que ter o espírito que teve Jesus para conversar com a prostituta, com a samaritana. Tem que ter aquele espírito. Tratou com ela e ela foi convencida que nenhum homem conversou com ela como aquele homem, porque ele era Deus em carne, Jesus Cristo. Assim eu quero ver o que nós estamos fazendo, que muitas vezes esse desrespeito vem dentro de casa, e depois queremos ir no arrebatamento. A gente pregou lá no norte sobre isso que o irmão Brana diz: se você não respeita, não obedece, que é uma palavra mais segura, não obedece o seu marido, não adianta nem dizer que você é cristã, porque não é. Agora, não é Osmar que falou isso, foi o profeta Deus em carne que falou isso. Eu quero saber qual irmã está disposta a ouvir isso e a colocar isso em prática. Elas acabam de ouvir e faz beicinho. Quem sabe você está ouvindo aí, abanando a cabeça. Mas você sabe que é verdade. Isso é verdade. O homem, como nós temos ensinado, o homem, ele tem que amar sua mulher como Cristo amou a igreja, que a si mesmo se entregou por ela. Muitas vezes você vai ver por que as mulheres desrespeitam os maridos ou não obedecem o marido, vai ver o que é que o marido tem feito. Agora você não pode falar isso com Cristo. Cristo fez de tudo para nós, tudo que é bom. Vem, nos salva, tira da lama, perdoa nosso pecado e diz: se você escorregar por aí, volta aqui, que eu estou aqui te esperando. Um Deus que tem mão aberta, braços abertos, para poder nos alcançar. Que tipo de coração temos nós? Cada um no seu lugar, filho. Cada um no seu lugar. Você precisa ver isso na Bíblia. O irmão Brana diz: Sara sempre estava por detrás de Abraão. Não na frente, dirigindo ele com a cordinha no pescoço. Faz isso, bem. Faz aquilo, não. Ele pode até fazer aquilo sem corda. Ele pode arrumar até a cozinha para você. Mas sem corda, sem domínio seu. Ele pode te ajudar. Não, o irmão Brana ajudava a irmã Meda. Ele deu exemplo.
para nós, na hora do apuro. Você pode fazer isso. O que tem acontecido com as nossas mulheres, vou usar total, com respeito a essa obediência. Como está a sua casa? Como está seu lar? Como está seu marido? Que tipo de amor ele tem para com você? Que tipo de respeito ele tem para com você? Como está a mulher? Que tipo de respeito? Se você não faz o que ela quer, ela sapateia que nem aquelas crianças teimosas. Até você dar. Irmão Brandir, é como alguns filhos nos Estados Unidos. Diz, papai, eu quero um Cadillac. O papai não deve, ele chora, ele quer aquele Cadillac. Para depois morrer acidentado. Nem juízo tem, mas quer um Cadillac. Nem juízo tem, mas quer uma moto. Não que não possa ter. Primeiro você tem que estar preparado para aquilo, para ter aquilo. É como o casamento, primeiro você tem que estar preparado para aquilo, para o casamento. Para depois casar. Para não se escandalizar. E ver que casamento não é somente aquelas flores, aquele bolo bonito, aquele vestido branco dela. O casamento tem hora que é o vestido cheio de gordura, de carvão. Você vai encontrá-la e vai respeitá-la, vai saber que a posição dela melhor do que se ela estivesse em certo lugar, sendo uma isca para o diabo, uma isca para os homens. Logo o nosso pequeno e humilde ministério, preparando-nos, vejam, que está fazendo isto? Chamando aquele grupo noiva. Não é chamando aquele homem noiva, chamando aquele grupo noiva. Porque esse grupo noiva tem que sair daquele homem que tem capacidade de gerar uma noiva. Tem semente. Amém. Pode reproduzir. Chamando aquele grupo noiva. Você é desse grupo noiva? Amém? Amém? Chamando esse grupo noiva. Chama de ambos os grupos. Está tirando de um círculo para fora de outro círculo. Vê o que eu quero dizer? E logo Deus confirma essa mensagem de Billy Graham, que Billy Graham prega. Deus cura os enfermos pela oração de Oral Roberts. E Deus produz as coisas que Jesus prova que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre, e está chamando aquelas coisas que são mensagens da hora. Ele está explicando a mensagem de Billy Graham, da hora, a mensagem de Oral Roberts, da hora, a nossa pequena mensagem, da hora, são mensagens da hora que está chamando. Arrependei-vos ou perecei. Isto é correto. Arrependei-vos ou perecei. Não há esperança, tudo tem passado, o mundo está admoestado de sua vinda. Cada uma de suas mensagens fala e avisa da vinda do Senhor Jesus. Ambos falam a igreja denominacional ou a igreja fria. Recorde, Deus sempre é em três, como Pai, Filho e Espírito Santo. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Assim sucessivamente, Ele é em três. Agora Deus é essa mensagem de arrependimento para a igreja nominal. Deus está na mensagem de cura divina para a igreja pentecostal.
E Deus está na mensagem à noiva. Deus está na mensagem. Cada um prega. Um traz o arrependimento, Billy Graham, outro traz cura divina, Oral Roberts, mas tem um que prepara a noiva, o William Marion Branham. Estamos seguros nesta mensagem. Não pense que nós estamos querendo ser alguma coisa. Eu já avisei vocês, o que fazemos é só repetir o que o profeta pregou. Não tem que preocupar em grandes coisas. Só repetir, ter coragem de repetir o que ele pregou. Ter coragem de dizer, a era terminou, o Cordeiro saiu do trono, Cristo não é mais intercessor. Ele tem um novo nome. HM faz parte, mas o nome é Branham. Você tem que ter algo para falar, mas fale bem das outras mensagens. Sem a justificação, você não chegaria à santificação. Sem a santificação, não chegaria ao batismo com o Espírito Santo. Você não chegaria a crer na mensagem do William Branham. Você precisa de passar por esses processos até você chegar à perfeição. A mensagem de William Branham é uma mensagem de perfeição, preparando a noiva. Preparando a noiva, a mim e a você, preparando o grupo noiva deste último dia. Amém. Já estou terminando, tenha paciência. Deus está em cada mensagem. Vem, portanto, encontramos que todos eles estão sendo chamados, um a isso, outro a aquilo e aquilo outro. Deus chamando a igreja fora do mundo, chamando a igreja denominacional a Pentecostes e chamando a noiva para fora de Pentecostes. Meus irmãos, não tente fazer da mensagem uma mensagem pentecostal. Irmão Branham pregou que Pentecostes já acabou, já apodreceu, já morreu. Não tente você. É bom ter uma experiência pentecostal, que é Deus vivendo em você. Você sendo instruído pela própria palavra de Deus. É bom ter esta experiência. Aleluia. Como Lutero, Wesley, e agora vejo, tudo está perfeitamente tipificado. E não há erro nisso. Eu lhe tenho golpeado todos pelas orelhas e lados, por dentro e por fora. E tenho mostrado pela Escritura a cronologia disto, até que sabemos que é absolutamente a verdade. Vê, não há erro. Espere que no domingo Deus o enterre tão profundo que vocês nunca possam se separar disto. Cada vez uma mensagem mais profunda. Não para ensinar nós, para nós sermos sábios, pessoas inteligentes. Eu sei isso, eu sei aquilo. Não. Você não adianta saber se não vive. Antes de saber, Senhor, dê-me vida, vida cristã, caráter cristão, dê-me respeito pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, pelos ministros que me rodeiam, dê-me respeito, para que eu possa considerá-los, respeitá-los, reverenciá-los. Você pensa que é mal isso? Alguém diz, isso é uma denominação. Não, eu reverencio meus irmãos, ministros, eles fazem a parte deles. Somos entendidos por quê? Somos entendidos que estão nos idolatrando. Isto é consideração. Aprenda, isto é respeito, isto é reverência. O que você dá outro nome. Agora, Deus dando aviso, preparem-se para um juízo. As bombas atômicas estão nos hangares, está tudo preparado. E Deus, antes de permitir que isso suceda, Ele faz um chamado, como fez em Sodoma: sai dela. Preparem-se, algo vai suceder.
Agora nós ouvimos o chamado. Preparem. Irmãos, a gente tem notado que tem hora que a mensagem vai, e os irmãos ficam lá atrás. Os irmãos ficam no deserto e nunca chegam em Canaã. Se você chegar em Canaã, você tem alimento espiritual em seu devido tempo, que você plantou. Eu gosto de ver isso, quando isso me veio luz, que o maná foi derramado sobre eles, quando eles entraram em Canaã, até eles plantar, cultivar, quando eles foram fazer a primeira colheita, o maná parou de cair. Já não caía maná do céu mais, porque agora eles plantaram, eles cultivaram, eles colheram. Agora não vai vir maná do céu mais não, meus irmãos. Isso eu vejo como no nosso tempo. Ficamos aí, oh Deus, manda para nós. Não vai vir mais maná do céu, meu irmão. Não vai vir na terra mais nenhum homem como foi o William Branham. Não adianta esperar. Já apareceram alguns aí que diz: eu vou revelar 7 trovões. Eu vou revelar a terceira puxada. E até hoje morreram. Foram embora e não revelaram. Nós não viemos revelar nada. Nós viemos dizer para vocês que está revelado. Tudo está revelado. William Branham revelou essas coisas. Nós não temos que preocupar. Algo vai acontecer. Vamos chamar milhares e milhares de pessoas para ficar atônita a algo que vai acontecer. Não, espere agora que vai ter um rapto. E você não pode ir nesse rapto a menos que esta mensagem esteja manifestada na sua vida, até você produzir fruto de arrebatamento. Essa é a hora que nós estamos vivendo. Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento de viver diante de Ti, de respeitar Sua palavra, Pai. A gente tem que respeitar Sua palavra, aí a gente respeita o Seu profeta. Aí a gente respeita marido e mulher. Aí a gente respeita o pastor e a igreja. Oh Deus, derrama estas bênçãos sobre nós. Como o Seu profeta diz, tenho muito respeito. E nós também temos que ter muito respeito uns pelos outros. Ouvir a mensagem e saber que esta é a última mensagem. A terceira etapa é a vindicação do seu ministério. Isto quer dizer, não haverá outra. É a terceira etapa de William Marion Branham, que vindicou, que comprovou, que selou o ministério de nosso profeta. E hoje estamos agradecidos a Deus por isto. Olhe agora, depois de todo este tempo, olha o nosso pequeno ministério. O que tem feito? Tem trazido à luz aquilo que a América do Norte não pôde reverenciar. Está à luz para todos nós, para podermos reverenciar, respeitar, considerar. Tão simples ministério, tão simples homens pregadores, que não estão atrás de fama, atrás de dinheiro, atrás de mulheres, mas que está demonstrando respeito para o povo, daquilo que aprendemos com a mensagem do seu profeta. Pai, estamos agradecidos por poder profetizar outra vez. Nem merecemos isto, Senhor. Estamos fazendo uma coisa que não merecemos. Pregar outra vez, profetizar outra vez, repetir o que Branham pregou. Estamos agradecidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.